Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Clara. Eu estou aqui representando o PET Ambiental para o nosso bate-papo sobre a gestão de projetos socioambientais na prática. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Jamile Marques e o Patrick Medeiros. Eles lançaram, juntamente com outros autores, um livro sobre essa temática. E hoje eles vão nos mostrar sobre a importância e o funcionamento da gestão de projetos socioambientais na formação profissional de nós atuantes na área ambiental. Só lembrando que a gente vai fornecer certificado desse evento e para receber o certificado, a gente vai mandar um link de um formulário e aí quem deseja receber esse certificado preenche esse link. A gente vai mandar aqui no chat do YouTube. Então, vamos dar início. Boa noite, Jamile. Boa noite, Patrick. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Patrick. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos. Então, a Jamile vai começar falando para a gente. Pode começar, então, Jamile. Legal. Obrigada, Maria Clara. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, boa noite. Como a Maria Clara comentou, estarei com o Patrick aqui nessa noite conversando com vocês sobre gestão de projetos socioambientais na prática. A minha intenção aqui é falar um pouco desse tema e desse livro, né, que materializa esse tema. Esse livro ele é super recente, ele foi publicado no mês passado, e toda a nossa temática de hoje vai girar em torno do título desse livro, né? Então, a gente aqui tem a tarefa de fazer um overview, falar sobre esse tema, mas já deixar o convite para vocês mergulharem no livro e se apropriarem de todo esse conteúdo que a gente trouxe para vocês. E a ideia, eu vou falar um pouquinho para vocês dele, e depois eu passo a bola para o Patrick focar em um dos capítulos do livro, que vai falar da gestão ambiental, socioambiental de um programa condicionante de licenciamento ambiental de um empreendimento portuário de grande porte, que é um dos capítulos que a gente traz no livro. Então, antes da gente seguir, eu vou me apresentar rapidamente. A Maria Clara vai colocar para vocês a minha Linktree, ou seja, todos os links de redes sociais, né, LinkedIn, Instagram, o meu site, vocês encontram nessa Linktree, e também o convite que eu vou fazer para vocês de um evento que está acontecendo, e a gente gostaria muito de convidar vocês para participar de uma websérie de 8 episódios que fala sobre esse livro. Então, a Maria Clara vai colocar para vocês o meu link, fiquem à vontade para fazer contato. E aí, quando vocês acessarem o meu conteúdo, vocês vão ver mais detalhadamente sobre a minha trajetória profissional. Aqui eu vou falar bem rapidinho, para a gente não consumir muito tempo. Eu sou bióloga de formação e eu fiz a biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fiz um mestrado em ecologia na mesma universidade, na UFRJ. E mais um pouco à frente, eu fiz o MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Eu sempre gerenciei projetos de maneira empírica, muitas vezes, até fazer o MBA, até entender que a maneira que eu fazia era muito assim no feeling, né? Assim, no empirismo, na intuição, e eu precisava refinar a minha técnica, a minha base conceitual, e foi por isso que eu fui em busca desse MBA. E o livro, pessoal, ele materializa uma reflexão que eu vim fazendo desde do momento em que eu fiz o MBA. Eu fiz o MBA em 2014, mais ou menos, né? E aí eu vim refletindo sobre isso. Na minha sala, por exemplo, a gente tinha engenheiro ambiental. Quer dizer, engenheiro ambiental a gente nem tinha. A gente tinha médicos, a gente tinha engenheiros civis, elétricos e por aí vai. E eu era a única bióloga da turma. Então, por aí você já percebe que essa temática da gestão de projetos não é uma temática muito familiar do universo socioambiental. E aí foi, a partir daí, que eu entendi que havia uma lacuna de conhecimento, pelo menos sistematizado e profissionalizado, sobre a gestão de projetos a serviço da gestão socioambiental, que era o que eu fazia, provavelmente vocês fazem também, e não havia um acervo técnico de referência. Eu ia para as livrarias, procurava, e é muito curioso, porque a área
de meio ambiente estava num setor da livraria e a área de gestão e administração estava num outro setor completamente distante, né? E hoje o nosso livro está no mesmo setor da gestão, né? Então, o tema socioambiental ele está nessa livraria no mesmo lugar do tema de gestão. Então, essa foi a percepção que eu tive. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro também, ministrando a disciplina Conceitos e Ferramentas para o Gerenciamento de Projetos, que foi uma disciplina que eu desenvolvi em 2017 e venho ministrando até hoje. E, a partir dessas reflexões que eu vim fazendo, e especialmente ministrando essa disciplina na UFRJ, que eu criei a partir do meu entendimento que eu poderia contribuir para o programa, eu vim percebendo que tudo aquilo que eu gerava com os meus alunos fazia sentido materializar em um livro. E era a idealização que eu tinha, e nessa trajetória eu fui envolvendo outros profissionais, aqui vocês vão perceber no slide, que juntamente comigo na organização desse livro participam também o Herbert Prodel, o Patrick Medeiros, que vai falar com vocês daqui a pouquinho, e o Felipe Melo. Então, junto comigo, eles organizaram esse livro e hoje ele já está disponível. Não só os meninos, eu costumo chamar de meninos, né, de forma carinhosa, não só os meninos estão comigo, mas também estão com a gente um total, contando conosco, né, um total de 34 profissionais da área socioambiental escrevem esse livro comigo. Então, é um livro muito rico, e o nome já diz, né, gestão socioambiental na prática. Então, o que você vai ver? Prática, você não vai ler só conceito, só teoria, só ferramenta, você vai ver como isso se aplica na prática e você vai poder desfrutar da experiência de todos esses profissionais que estão aqui, que são profissionais experimentados, que são profissionais que têm uma longa trajetória na gestão socioambiental e são profissionais de diferentes estados. A gente tem o ICMBio Carajás do Pará escrevendo o capítulo 8, a gente tem o Patrick, o Herbert e o Felipe são de Espírito Santo escrevendo o capítulo 4, a gente tem a Sandra, a Raquel e a Fabiana, que são de Campos, no Rio de Janeiro, escrevendo o capítulo 5 e 6, e além de mim e outras pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, em regiões diferentes também, como por exemplo Petrópolis, na ocasião era a superintendência de Petrópolis, né, no Rio de Janeiro. Então, você perceba que são 34 profissionais de lugares diferentes do país e com muita bagagem para compartilhar. Então, o livro ele é eminentemente um livro prático, né? O nosso subtítulo diz Conceitos, Ferramentas e Casos de Sucesso. E no livro também traz uma passagem, né, de muita prática. Você vai ver que ele é um livro hands-on, ou seja, você vai ler, você vai estudar, você vai perceber os conceitos e a gente deixa para você um campo no livro esquematizado para você vir ali e fazer o seu planejamento do projeto que você é gestor ou do projeto do qual você é corpo técnico. E se você almeja ser gestor, esse livro também é para você, para que você já se prepare. Na página 4, ou seja, logo no início do livro, você vai ver que a gente deixa um campo aberto para você escrever assim, o que hoje, né, quando você pegar o livro para ler, você entende como projeto e como gestão de projetos. Qual é o seu entendimento sobre esses dois conceitos? E lá no final do livro, aí você vai escrever e vai deixar guardado. E lá no final, quando você terminar de ler o livro, eu peço que você volte e veja qual era o seu entendimento sobre esse assunto. E você vai perceber que você vai ter um ganho muito importante sobre o seu entendimento de gestão de projetos e sobre projetos também. Isso é um compromisso nosso com você. Então, ele é um livro muito hands-on e, como eu comentei com vocês, ele é um livro escrito por profissionais de gestão socioambiental. Tanto é que na capa a gente diz, né? É um livro de gestores socioambientais para gestores socioambientais, né? Ou seja, a gente, entendendo a minha dor primeiro, enquanto profissional de biologia, enquanto gestora, eu idealizei esse livro. E, a partir daí, outros profissionais se envolveram e a gente traz esse livro para vocês. A gente fez desde o dia 21, a gente vem fazendo vários eventos de lançamento. Hoje vocês fazem parte do nosso calendário de lançamento, e aqui vem o convite. A gente gostaria muito de convidar vocês para o próximo episódio dessa websérie socioambiental, onde a gente vai falar de cada um dos capítulos do livro. A gente começou ontem, no dia 30, o episódio 1. Semana que vem, quarta-feira, e vai ser sempre quarta-feira à noite, ou 19 horas ou 20 horas, a gente vai ter o segundo episódio, e assim a gente vai
até o dia 18 de maio, eu com os autores falando com vocês sobre cada um dos capítulos, tá bom? Para que vocês tenham um entendimento sobre o conteúdo dessa obra e fazer a avaliação se faz sentido ou não ter essa obra. O que eu digo para vocês é que faz muito sentido, porque vem de uma dor e pelo todo o feedback que a gente tem recebido, né, além da minha dor, que era real, de ver esses assuntos tão distantes, inclusive fisicamente na livraria, né, a gente tem obtido muito feedback positivo com relação à relevância dessa obra, então convido vocês a conhecer. Vocês conseguem adquirir, se apontar o telefone para a tela, em qualquer uma dessas lojas de venda online. Você pode ter a versão física, como eu tenho aqui comigo, ou a versão digital, se você gosta de ler pelo Kindle, etc. e tal, você pode ter também. E aí, pessoal, para já passar a bola para o Patrick, e ele falar mais especificamente do capítulo 4, que é muito interessante, a gestão de projetos num empreendimento de grande porte, eu deixo vocês com uma fala que está no livro também, está no prefácio do livro, que é do André Barcaui. André Barcaui, ele é coordenador do MBA em Gerenciamento de Projetos da FGV, na ocasião foi meu coordenador e segue sendo até hoje, e ele, quando prefaciou o livro, ele obviamente leu o livro e disse assim: se é patente que havia um gap na literatura a respeito de projetos socioambientais, torna-se irrefutável também que foi devidamente preenchido com louvor e maestria por essa obra. E para fechar, é uma fala minha, uma crença minha, é o que eu acredito, é o que eu pratico na minha sala de aula com os alunos da pós-graduação, é que o gerenciamento profissional, e aí essa palavra profissional faz toda a diferença, o gerenciamento profissional de projetos deve ser utilizado como ferramenta a serviço da manutenção de todas as formas de vida na Terra. E nós, que somos profissionais da biologia, da engenharia ambiental, da geologia, enfim, profissionais que se preocupam com isso, até mesmo os que não são profissionais dessa área, mas são sensíveis a isso. Quando eu digo todas as formas de vida, é extremamente importante, porque a vida que importa não é só a nossa, da nossa espécie, obviamente é a vida de todas as espécies. E a gente tem, inclusive, para marcar essa importância, o ICMBio Carajás participando dessa obra no capítulo 8, né? Porque, de fato, eles têm muito compromisso com a vida, né? Protegendo as unidades de conservação, etc. Tá bom? Então, assim encerro a minha fala, deixo aqui os meus contatos para vocês. Através da Linktree que a Maria colocou no chat, vocês conseguem entrar em contato comigo, todas as minhas redes sociais, conseguem se inscrever na websérie, consegue ver o episódio de ontem da websérie que começou também, vocês conseguem ter acesso a todo o material do livro, inclusive o local de compra do livro e por aí vai, tá bom? Então, muito obrigada, Maria Clara, passo a bola para você e para o Patrick. Obrigada, Jamile. São muitos autores, com certeza. É uma construção de conhecimento muito enriquecedora, né? De uma temática muito importante para a gente. Vou passar agora para o Patrick, então. Pronto, Patrick. Pode iniciar. Coloquei sua apresentação. Tá ótimo. Boa noite a todos novamente, né? Aqueles que entraram agora depois das apresentações iniciais. Como disse a Jamile, a gente vai trazer aqui um extrato do capítulo 4, né, do livro, que traz aí a utilização dos conceitos e ferramentas de gerenciamento de projetos para a execução de projetos socioambientais, que é um estudo de caso, né, da nossa empresa, e que agregou bastante aí ao livro. Bom, primeiramente, quem eu sou, né, o Patrick Medeiros, né, minha formação, eu sou engenheiro ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em engenharia hidráulica e saneamento pela Escola de Engenharia da USP de São Carlos, e tenho também um MBA em gerenciamento de projetos aqui pela UVV, aqui em Vila Velha. Não por muita coincidência, mas as minhas duas primeiras formações são semelhantes à do Aníbal, né, porque nós fomos colegas aí de graduação e de mestrado, mas depois que eu concluí o meu mestrado, não segui para a carreira acadêmica, eu fui para a carreira mais técnica, né, e eu ingressei no Instituto Estadual de Meio Ambiente como concursado, fiquei por lá por 3 anos como analista de meio ambiente, e tive a oportunidade, então,
a convite de seguir para consultoria e assessoria ambiental, né, em projetos socioambientais, e foi ali dentro dessa empresa de consultoria que eu tive a satisfação ali de conhecer as técnicas, né, de gerenciamento de projeto. Fiz meu MBA nesse período, né, em gerenciamento de projetos. Só voltando aqui o slide. Fiz meu MBA nessa época, né, quando eu ainda estava em consultoria, e aplicando, então, aos serviços, né, que a consultoria trazia as ferramentas do gerenciamento de projeto. Bom, entrando já dentro do capítulo, né, dentro do livro, uma breve introdução, né, sobre a gestão ambiental, e como eu disse, né, a ideia é trazer aí o paralelo, né, da gestão ambiental e do gerenciamento de projeto. A gestão ambiental, a princípio, né, são ações e controles, né, que visam aí a manutenção de condições ambientais, socioambientais sadias, né, dentro de uma organização. A atuação, ela deve ser, né, preventiva no planejamento, organização, execução estratégica e controle. Infelizmente, muitas vezes ela é reativa, né, por algum tipo de incidente ambiental, ou mesmo por autuação, né, dos órgãos ambientais, mas por premissa, né, a gestão ambiental ela deveria ser preventiva. E aí, com isso, com essa atuação preventiva, visa, né, mitigar fatores desfavoráveis e potencializar os benéficos, né, os impactos potenciais, os impactos negativos e positivos. E fornece, então, assim, para uma instituição, ganhos para sua imagem, né, se a gente aplicar uma gestão ambiental bem executada. Nesse sentido, né, como que se une, né, a gestão ambiental com a gestão de projetos, eu trouxe aqui uma definição que é do PMI, né, que é um instituto de gerenciamento de projeto internacional, reconhecido os principais institutos, né, que trazem essas boas práticas e ferramentas de gerenciamento de projeto que se tem. E por definição, apesar de toda a definição não ser completa, mas essa definição ela traz o seguinte sobre a gestão de projetos. Ele visa atender os requisitos estabelecidos por meio de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas aplicadas às atividades do projeto. Então, a gestão ambiental encontra a gestão de projetos, ou a gestão de projetos encontra a gestão ambiental fornecendo ferramentas de boas práticas à gestão ambiental. E foi exatamente isso que, nesse estudo de caso que a gente vai trazer, a gente usou as boas práticas e ferramentas da gestão de projetos nesse trabalho. Quais foram os requisitos que a gente tinha, né? Como a Jamile disse, a gente foi chamado por um empreendimento de grande porte, um empreendimento portuário em processo de licenciamento já com licença de instalação, né, para fazer a gestão ambiental a gestão ambiental deste empreendimento. Né? Na sua fase, como eu disse, eles já tinham a licença de instalação, mas aí nós fomos chamados para atender as demandas de pré-instalação, né, que no processo de licenciamento, como condicionante da licença, haviam ainda algumas demandas que precisariam ser atendidas ainda previamente à instalação. E dentro dessas demandas previamente a serem atendidas, 24 programas socioambientais. E aí cada programa foi visto como um projeto diferente, com um orçamento próprio, cronograma, seus stakeholders, né, os objetivos e metas indicadores de cada um. Aqui vale uma diferenciação, porque dentro do licenciamento ambiental brasileiro, né, a gente chama de programas socioambientais, aquele conjunto de metodologias com objetivo, metas e indicadores que atendem a um monitoramento. Por exemplo, dentro do monitoramento de meio físico, a gente teria um monitoramento de ruídos, por exemplo, um programa de monitoramento de ruídos. Dentro do meio biótico, teria um programa de monitoramento de fauna, e dentro do meio físico, no meio socioeconômico, teríamos aí, então, um programa de educação ambiental, um programa de comunicação social. Dentro do licenciamento, essas metodologias, né, são chamadas de programas socioambientais, mas já por definição
no gerenciamento de projeto, um programa é, na verdade, um conjunto de projetos com um fim único, né? Sendo bem simplista, a Jamile que me perdoe dessa definição bem simplista aí, porque ela é professora na área, mas, então, tem essa diferenciação, né? A gente está dizendo aqui, então, que cada programa foi tratado como um projeto, porque cada programa socioambiental foi tratado como um projeto no gerenciamento de projeto. É isso que a gente quer dizer nisso, né? Mas, como eu havia dito, são 24 programas, eram 24 programas socioambientais, ou 24 que foram transformados em 24 projetos. Então, a gente tinha, na verdade, um programa, né? Um programa que para atender. E para operacionalizar isso, a gente precisava, então, planejar, emitir termos de referência, contratar consultorias, fornecedores, laboratórios, né, e elaborar cronograma, planejar custos e tudo mais. E lógico, né, isso é bem comum dentro dos serviços ambientais, o tempo era muito curto. A gente tinha já o que foi dado como requisito para a gente pelo empreendedor, né, pelo cliente, é que já tinha o prazo lá de início da operação, da instalação, e seguindo a operação, e a gente tinha que atender todos esses requisitos dos programas, né, que eram requisitos ainda de pré-instalação, em tempo hábil para a sua instalação, né, para as suas obras. Sendo que dentro desses programas, alguns deles tinham monitoramentos ou levantamentos ou caracterizações que precisariam ser iniciadas aí um ano antes, né, dessas obras, e perder qualquer mês ali seria fatal ou bem ruim, né, para o empreendimento. Então, dentro desse um ano de monitoramento ou levantamentos que precisariam ser feitos, ainda tinha que pensar em sazonalidades, né, alguns levantamentos precisariam ser feitos no verão, outros no inverno, e diversas situações ali que precisariam ser atendidas. Então, realmente, havia uma complexidade nesse trabalho. Os 24 projetos, né, 24 programas, a gente está com uma figurinha aqui do lado aqui, mas eu acho que não sei se ficou tão nítido para vocês, mas é só ilustrativo mesmo. São os 24 programas que estão dentro do livro também, essa figurinha. São os 24 programas que foram trabalhados pela nossa equipe, né, e esses 24 projetos, eles foram divididos ali em 4 grandes temas, né, continentais, marinhos, socioeconômicos e GDA, sendo que, apesar de você falar, mas são 4 temas e a gente está dividido aqui em 3, é porque o GDA, ele, pelas suas características, ele foi incluído dentro do marinho, mas por sua complexidade, né, ele é um tema à parte mesmo. E aí, para executar isso, nós tínhamos 4 gerentes de projeto, um que ficou responsável pelo continental, nesse caso foi até eu mesmo que fiquei responsável pelos programas continentais, um para os programas marinhos e outro para o socioeconômico, que por acaso foi a Jamile na época. E esse quarto gerente de projeto, ele ficou responsável pelo escritório de gerenciamento de projeto, né, que em inglês tem a sigla PMO. E esse PMO, ele tem essa responsabilidade aí de unir todos esses projetos numa finalidade única, né, ser o guardião aí dessa metodologia de gerenciamento de projeto, né. Basicamente aquele que com o chicote fazia os trabalhos andarem e regulava ali todo o trabalho. Como dito, havia programas de alta complexidade e a gente fez todo o planejamento pelo método tradicional de cada um desses projetos. Como, né? Como foi esse planejamento? Primeiro, o entendimento do escopo de cada programa, né? Seus objetivos, metas, indicadores, cada um desses projetos / programas. Eu vou usar daqui para frente aqui essa palavra projeto, programa intercambiável, mas você entenda, quando eu falo programa, eu não estou dizendo programa por definição da gestão de projetos, né? Mas sim o programa ambiental. Mas a gente teve, então, que fazer, então, essa definição, o entendimento do escopo de cada um desses projetos, e foi definido, então, uma EAP, que é uma estrutura analítica de projeto, é uma ferramenta muito importante no gerenciamento de projetos, onde a gente define cada um dos pacotes de trabalho e seus entregáveis, né? Aquilo que cada um desses projetos / programas, ele precisava entregar ao final, né? O que ele precisava como produto receber, o que o empreendedor precisava ter como produto ao final desse trabalho realizado.
Bom, foi elaborado também feito também um detalhamento de cronograma na ferramenta do MS Project. Ficou enorme, ficou muito grande, né? 2.700 linhas, né? A gente tinha 24 programas traduzidos em 2.700 linhas de ação dentro desse cronograma. E também foi feita, então, a orçamentação de cada programa, né, para futuro acompanhamento durante a execução. E a execução? Bom, alguns desafios que eu já tinha até comentado. O orçamento era apertado, então as contratações de fornecedores aí foram feitas com risco compartilhado com cada um dos fornecedores, né, para minimizar custos, né, otimizações de trabalhos e tudo mais. A gente tinha necessidade, então, de operacionalizar como uma equipe pequena, então, termos de referências foram elaborados, né, contratos com consultorias foram firmados e isso com cada um fornecedor, laboratórios e tal. E o tempo contando regressivamente para a gente para atender ao escopo necessário para que as obras se iniciassem. Né? E quais foram as técnicas, então, e ferramentas que foram utilizadas? Uma foi esses sprints semanais e quinzenais para a incorporação do método pelo time, né? Primeiro semanal, depois quinzenal. E o que são esses sprints? Né? Os entregáveis, né? Os pacotes de trabalho de cada um dos projetos eram enxergados, então, primeiro semanalmente, depois quinzenalmente, e isso era controlado mais de perto, né? O que era necessário ser entregue aí dentro desse curto período. E isso foi acompanhado de perto pelos gerentes de projeto e pelo PMO. E aí o PMO também, à medida que fosse sendo visto que um prazo de alguma desses entregáveis, aí, de algum desses pacotes de trabalho estava escorregando, a gente trabalhou então com planos de ação para acompanhados bem de perto aí pelo PMO para atender, né, essa demanda. Para o acompanhamento financeiro e de cronograma foram trabalhados aí também indicadores, né, indicadores para mostrar o desempenho, né, desse trabalho. Foi utilizado também o Kanban, que é uma ferramenta aí que dá uma gestão maior para o time, uma transparência maior de gestão, né, das ações, que é uma ferramenta que pode ser utilizada online, e cada um dos gerentes de projetos e o PMO conseguia controlar isso e fazer as alterações necessárias de cada uma dessas tarefas, né, que foram acompanhadas dentro do período de 15 ou semanalmente, né, e também foi feita, então, uma avaliação de risco, né, uma identificação, quantificação e qualificação dos riscos aí para a composição do orçamento final do projeto e para atendimento, né, desse escopo. Essas aí foram as ferramentas que a gente utilizou. Tudo isso que eu estou falando, como eu disse, é um extrato, né, do nosso capítulo lá, isso está bem descrito lá, mas a gente vai estar aí também disponível para questionamentos no final dessa apresentação. Bom, como resultado, tendo então todo esse trabalho, né, de execução, de planejamento e execução, a gente teve alguns resultados bastante importantes. A gestão de custo, o acompanhamento mensal por meio dos indicadores, a gente garantiu aí o cumprimento do orçamento. Com relação ao cronograma, a gente conseguiu, dentro dos principais desafios do projeto lá, atender os caminhos críticos e responder, né, dentro do prazo para início de das obras terrestres, que foi o principal objetivo cumprido, né, o início, as obras terrestres, as obras continentais, né, melhor dizendo, foram liberadas aí pelo meio ambiente, e o piloto foi implementado, né, esse trabalho aí, o método ágil para gestão de projetos socioambientais foi implementado, e todo esse controle, todo o controle de ferramentas que nós tivemos, ela se mostrou muito satisfatória nessa aplicação desse desafio que tivemos. E em todo o projeto é importante que a gente observe aí quais são as nossas lições aprendidas, e as lições que a gente teve, uma foi fácil, né? Se você tem uma demanda, quer aplicar as ferramentas de gestão ao seu projeto, ao seu negócio, não espere que o cliente, a empresa ou a companhia se inspire e transforme a gestão por conta da sua vontade, mas execute dessa forma e mostre com resultados que isso é possível, né? Que é uma boa forma de se fazer, e se adapte às necessidades.
Muitas das ferramentas que a gente utilizou, a gente não usou exatamente como está escrito no livro, né, a metodologia, mas fizemos as adaptações necessárias ali, importantes para o desenvolvimento do trabalho e a realidade, né? A equipe era pequena, né, e o gerente de projeto atuando também como revisor técnico e outras situações, então, muitas das ferramentas tiveram que ter suas adaptações. Então, se é necessário, se é importante para a execução do trabalho, uma adaptação, não deixe de fazê-lo. E foco. A gestão do projeto demanda muito foco para que você execute, né? Para que você consiga desempenhar bem no bom uso das técnicas, ferramentas e boas práticas de gestão de projetos, que é uma dessas qualidades, o foco. Bom, basicamente é isso. Agradeço a todos por me ouvirem. Estão aí meus contatos, né, de e-mail. O primeiro telefone é um telefone direto meu, os demais são dos outros autores do livro lá, o Ebert e o Felipe. Se precisarem fazer contato, estamos à disposição para dúvidas e o que precisar. Maria? Estamos aí disponíveis para questionamentos. Muito obrigada, Patrick. Temos aqui algumas perguntas. Jamile, te coloquei na tela. Temos aqui um comentário da Camila Pereira para você. Ela disse: que trajetória inspiradora. Sou graduanda em Biologia na URJ e me sinto que nem você se sentiu no começo. Só eu da Biologia junto com engenheiros. Porque essa área é linda, eu amo. Legal. Qual o nome dela de novo? Repete para mim. Camila Pereira. Camila Pereira. Camila Pereira, obrigada pelo comentário. Eu estava comentando aqui nos bastidores com a Maria, que eu queria muito mostrar para vocês uma foto que eu recebi hoje, mas ela falou que depois bota no Instagram para vocês, e é uma imagem que é uma evidência de que é possível, né? Ou seja, o nosso livro numa prateleira do lado de livros de gestão tradicionalíssimos e super reconhecidos, como Cisne Negro, do Nassim Taleb, O Sonho Grande, do Paulo Lemann e do Trio, do Dale Carnegie, né, que é um clássico, e a gente está lá. Ou seja, lembra quando eu entrava na livraria e eu tinha que ir para um lado para ver gestão, depois eu tinha que caminhar e ir para o outro lado para ver área ambiental? Não precisa, você vai entrar na livraria e você vai ver esse livro junto com esses clássicos da gestão, só que agora falando da gestão socioambiental. Então, Camila, né, isso é uma vitória nossa, né? Eu entendo que é uma vitória de uma classe, de uma categoria profissional, que agora é uma realidade e está acessível a todos nós. Que bom, fico feliz. Ótimo. Temos aqui também uma pergunta do Ítalo. Ele não direcionou a quem, aí vocês dois, se vocês quiserem, vocês podem responder. Ele falou: vocês sentem que as empresas privadas, em geral, aceitam bem a ideia de financiar projetos socioambientais? Ou ainda há um preconceito geral no mercado sobre o tema? Olha, tem duas formas de responder essa pergunta, né? Tem os projetos socioambientais que você deve estar falando, são os projetos mais altruístas, né? Mas do jeito que nós estamos tratando aqui, os projetos socioambientais seriam também os atendimentos a condicionantes ambientais, né? De monitoramento e tudo mais. Isso é legal, né? Então, vem com força de lei pela condicionante do licenciamento, e isso o empreendimento não tem como deixar de agir, né? Se vem por força de condicionante da licença, isso não tem como deixar de agir. Esses 24 programas que eu dizia ali veio com força de condicionante. Agora, o outro viés são esses programas, seriam a empresa agindo de forma proativa em benefício aí da sociedade ou do meio ambiente, né, pela sustentabilidade.
né? Grandes empresas têm esses tipos de projetos, né? Acredito até que por uma força de mercado, de querer mostrar uma imagem, né, de uma imagem verde, né, para a população. Pequenas empresas não costumam ter esse tipo de postura, salvo boas exceções, né? Mas, infelizmente, eu imagino que sua pergunta é nesse sentido até, infelizmente, muitos não enxergam isso como uma boa forma de mostrar de mostrar um bom para a sociedade, ou retornar para a sociedade, né, de forma proativa, né, de forma de um selo verde, né, que isso pode agregar à marca algo interessante, né? Infelizmente não tem, mas isso tem mudado. Se vocês procurarem uma siglazinha que chama ESG, né, muitas das grandes empresas têm se adequado para atender a esse ESG, né, e fazendo esses tipos de projetos, trabalhando dessa forma, né, trazendo projetos socioambientais que não são exatamente atendimentos legais, né, mas tentando alinhar a marca, né, a uma sustentabilidade. Maria, posso complementar a fala do Patrick? Claro, fica à vontade. Obrigada. Complementando, então, o raciocínio, de fato, sim, como o Patrick comentou, né, o que a gente está vivendo, né? Então, vamos falar de contexto, a gente está falando do livro, do texto, mas vamos falar de contexto. O que a gente tem vivido? Como o Patrick falou, é importante diferenciar o que é a ação de responsabilidade social de uma empresa, que ela vai fazer para ter dedução de imposto, e ela faz se ela quiser, ela não é obrigada, e o que é o condicionamento de uma licença ambiental. A licença ambiental é um processo administrativo que a empresa, para ter a sua operação, a sua instalação e a sua licença prévia, ela vai ter que cumprir aquele ritual administrativo que a administração pública impõe a ela. E ali vai surgir uma série de condicionantes que ela é obrigada a fazer. Senão a obra é embargada, senão ela é multada, enfim, uma série de penalidades. Então, são esses dois universos. O que o Patrick está dizendo é assim, que agora, mais recentemente, no Brasil mais recentemente, mas fora do Brasil, isso é um movimento que já vem há mais de 20 anos, tem um outro fator de força aí, que é você perceber assim, o quanto a rotina de uma empresa ela pode ser impactada pelos recursos naturais. Isso sempre existiu. O Rio de Janeiro, por exemplo, já não dá outorga de água para várias empresas que querem se instalar, porque a gente vive uma situação de insegurança hídrica muito forte. Então, se você quer abrir sua empresa, talvez você não tenha outorga, e se a sua empresa depende de água, como todas as empresas dependem de alguma maneira ou de outra, você já não consegue ter o seu negócio. Por quê? Porque você não conseguiu outorga. Então, esse vetor de força novo é um vetor de força que não vem do órgão ambiental ou que não vem necessariamente da opinião pública, ela vem dos investidores. Ou seja, se um fundo, e o fundo trilhardário, que é o BlackRock, falou isso, né? Seu líder falou isso, se você não tiver ações que me comprovem que você é responsável na sua governança, nas suas iniciativas ambientais e com a sociedade, eu não te empresto dinheiro. Então, quando você tem um fundo de trilhões que diz eu não vou investir dinheiro se você não é sério e responsável com relação a esses três aspectos, é um novo vetor de força que não existia, porque você poderia até ter uma boa ação, né, ambiental, você podia ter projeto de responsabilidade, mas talvez isso não tivesse relação direta com a materialidade, ou seja, como isso impacta a ação, o valor da ação da empresa. Então, é um novo vetor de força que, com certeza, para os nossos ouvintes aqui, participantes, vai dar espaço para o profissional socioambiental, né? Porque você sempre precisou, né, de profissionais dessa área, só que agora você tem mais uma nova pressão exigindo isso, que é a pressão dos investidores. E só complementando assim, é claro que a gente não é ingênuo nesse sentido, assim, esses investidores não estão fazendo isso porque eles perceberam muito, aliás, tem exceções, é claro, perceberam que a sustentabilidade é importante para o planeta, mas porque um incidente ambiental, aqui no Brasil passou não muito tempo atrás aí por alguns incidentes ambientais, e isso derruba muito as ações daquela empresa, né? Então, se você mostra para a sociedade que você está preocupado em ser responsável socioambientalmente falando,
isso diminui os riscos do investidor. Com certeza. Como você disse, é um marketing verde, né? Mais que respondido. O nome peça, né? Mas aí é importante a gente ressaltar, não é o marketing pelo marketing, porque tem essa diferença da materialidade, ou seja, para uma empresa que produz bebida, tá? Para uma empresa que produz bebida, faltar água é algo que vai inviabilizar aquele negócio. Então, se você pega lá os seus 10 mil, os seus 50 mil, seja lá qual for o valor, e investe na ação daquela empresa, daqui a pouco ela não tem água para produzir, isso naturalmente vai despencar o valor da ação daquela empresa e o seu dinheiro vai virar pó. Então, não é o fazer por fazer, é porque tem a materialidade vinculada ao negócio. Né? E por isso que se torna um novo vetor de força, ou seja, tecnologias, pessoas que saibam fazer a gestão disso, como é o caso aqui nosso, né, enquanto profissional. É um novo vetor de força que abre espaço para mais trabalho para a gente, né? E aí a gente precisa se capacitar. Certo. O Ítalo comentou que quis referir à iniciativa livre das empresas mesmo. Uhum. Bom, o Aníbal, o grande Aníbal, perguntou sobre esse tema. O que não poderia faltar numa matriz curricular de engenharia ambiental? Olha, eu diria que, infelizmente, né, as nossas grades curriculares não trazem gestão no sentido de administração. Imagina, então, a gestão de projetos, né? O que é diferente, por exemplo, da grade do pessoal da tecnologia da informação, que já trabalha. Eles são, se você pegar todos esses livros de gestão que a Jamile mencionou, a maior parte deles é do pessoal da tecnologia da informação. Né? Porque eles, desde a graduação, já vêm trabalhando com essa questão de projetizar, né, os seus serviços. Né? Eu diria que é importante que tanto a biologia quanto as engenharias, de uma forma geral, não só a engenharia ambiental, tivessem sua grade curricular aí algo no sentido de gestão, e diria que de gestão de projetos seria mais prático, né, para quem quer seguir uma carreira mais técnica de atendimentos, né, de atendimentos ambientais. Eu acho que não é possível, dentro de uma disciplina, trazer todo o arcabouço, né, Jamile? Não sei se ela concorda, mas pelo menos trazer o tempero ali para a pessoa buscar isso mais depois de uma graduação feita. Eu trago isso pelo próprio feedback dos alunos. Os alunos que estudam comigo é um mix, são mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. É unânime a fala deles assim, caramba, a gente devia ter estudado isso na graduação. E olha que a minha disciplina, ela tem uma carga horária, quando a gente estava no presencial, uma carga horária maior, de 30 horas, mas no online virou 10. E mesmo assim eles saem com a sensação de caramba, alguém tinha que ter me falado isso antes. Né? Então, assim como a gente tem lá introdução à estatística, a gente também deveria ter, porque é uma crítica muito grande que eu faço, eu digo por mim, mas eu ouço muitos colegas. Eu não tive, né? Eu não tive. Então, quando o profissional sai, ele muitas vezes não sabe nem colocar preço no seu próprio trabalho. Né? E isso vem da onde? Isso vem da formação de preço, que vem da onde? Vem da administração. Né? Então, como é que ele vai trabalhar? E o mais curioso, que foi o que me deixou inquieta, o nosso trabalho é eminentemente projetizado. Se você trabalha no órgão público, como eu já trabalhei, o Patrick também, projetos. Né? Eu estou para me envolver num projeto que vai falar de recuperação de manejo de fauna atropelada. Projeto, vai até dezembro. Então, ele tem custo, ele tem tempo e ele precisa seguir um determinado escopo. Isso é projeto. Então, se você está no Estado, você trabalha com projetos. Se você está na universidade, você trabalha com projetos também, não é? Quando a gente recorre lá aos investimentos, projetizado. Se você está na iniciativa privada, como o Ítalo falou, de boa vontade ou não, vai servir a projetos também. Para instalar painel solar numa fábrica, como a Mercedes fez, é projeto. Então, como é que a gente, numa área tão projetizada, não estuda isso? Né? Eu acredito que numa disciplina a gente consiga ver as principais ferramentas para poder não partir de um zero, assim, né? Mas
as engenharias de uma forma geral e o biólogo que quer seguir uma carreira técnica também, ele tem esse caráter empreendedor, né? Ele vai sair como consultor, e como consultor ele tem que saber como ter ferramentas na mão para executar um serviço que vai chegar na mão dele e até mesmo colocar preço, como o Jamil falou, né? Então, e a gente não tem nenhuma, pelo menos eu não tive, e vendo outras grades ali curriculares, a gente não tem realmente uma disciplina que dá que dê essa base para o profissional da área ambiental formado. E aí, só para complementar, só para vocês terem uma ideia rápida, o PMI que o Patrick se referiu, essa instituição mundial da década de 60, referência no mundo da gestão de projetos, ela falava até o seu PMBOK 6º, que foi substituído pelo 7º, mas não foi descontinuado, digamos assim, ele continua sendo referência, ele fala em 10 áreas de conhecimento. Então, por boa prática, o PMI estuda o mundo inteiro, várias empresas de grande e pequeno porte, grande e médio porte, você precisa dominar 10 áreas de conhecimento para você ser, na boa prática, um bom gestor. Então, custo, aquisição, qualidade, stakeholders, por aí vai, cronograma. E aí, quanto cada um de nós somos especialistas, ou pelo menos temos uma boa ideia dessas áreas de conhecimento? Cada um se avalia, né? Ou seja, uma carga horária de 10 horas já te tira do zero, né? Já te tira do zero e já te coloca em condições de você fazer um bom trabalho. As ferramentas e os conceitos, eles são balizadores. Então, não adianta nada você não dominar conceito nenhum, que você vai no empirismo, e não adianta nada você ter a ferramenta, você ter o conceito, você vai fazer errado. O MS Project, como o Patrick falou, que a gente usou para fazer gestão de cronograma, se não souber usar pelo conceito, você faz besteira. Então, você vai estar usando martelo para apertar parafuso. Então, por isso que é importante, pelo menos na grade curricular, a gente sugerir, a gente introduzir, como eu fiz lá na UFRJ, conceito com ferramentas. Você vai ver todos os conceitos e ferramentas do mundo? Não. Mas você vai ter ali um cinto de utilidades básico para não deixar você no escuro. No livro, a gente traz muitas, como eu comentei, a gente tem a mão na massa e a gente tem uma seção que chama Vida Real, que são, assim, erros que nós cometemos ou insights que nós tivemos ao longo da nossa trajetória, para que você veja e não erre de novo como nós erramos, ou tenha um insight que a gente não teve na ocasião certa, que são passagens que a gente chama de vida real. Então, os meus alunos, eu sempre tento trazer lógicas do mercado de trabalho, porque também isso é uma questão que a gente percebe, né? Na graduação ou na pós-graduação, e principalmente na graduação, a gente não tem muito conversa, pelo menos eu não tive na minha universidade, sobre o mercado de trabalho. Então, existe um leque muito grande que o profissional da área ambiental, da área socioambiental, pode atuar como gestor. Porque, por incrível que pareça, às vezes as empresas são grandes, têm muitos projetos, mas é uma bateção de cabeça geral, por incrível que pareça. Mas por que é? Porque não foi estudado isso na formação básica da graduação e muito menos na pós-graduação. Então, é uma chance para vocês terem esse livro hands-on, né, com vocês e ver se faz sentido. E assim, quando a gente fala em remuneração, então, quando você avança de uma área técnica para uma área gerencial, tendo o domínio técnico, que nós temos, porque nós somos estudantes dessa área, você, inclusive, tem um upgrade salarial. Ainda é bom nesse aspecto, né? Mas não é todo mundo que está preparado para lidar, para gerenciar, para ser líder. Então, também requer estudo e preparação. Ótimo, Jamile. Bom, a gente não tem mais perguntas, então acho que vamos caminhando para o final. Se vocês quiserem fazer mais alguma consideração, eu agradeço desde já, em nome de todo o PET, em nome do nosso tutor Aníbal. Foi muito bom a nossa conversa. Bom, posso fazer a minha, Patrick? Pode sim. Bom, minha consideração final é dizer para você assim, existe um leque de oportunidades, a gestão abre esse leque, inclusive eu particularmente gosto de gerir projetos socioambientais, mas enquanto gestor você pode até gerir projetos que nem são socioambientais, porque a competência é de gestão. Então pode mudar o assunto, mas você tem a competência de gestão. Então eu recomendo que vocês reflitam sobre isso, vejam se faz sentido, e se fizer sentido, o livro é uma boa ferramenta para vocês começarem a
a ver isso de uma forma com uma linguagem leve, uma linguagem acessível, com muitos exemplos, com espaço para você praticar, e fico à disposição no Linktree que a Maria passou para vocês, tem meu WhatsApp, tem meu site, enfim, fico à disposição para tirar dúvidas. Eu gostaria muitíssimo de agradecer o professor Aníbal, mais o PET Ambiental, a UFOP, a Engenharia Ambiental, pelo convite. Fiquei extremamente feliz, e todo mundo que vocês não sabem, mas eu estou aqui nos bastidores falando, pessoal, estamos ao vivo. Todos os autores também estão acompanhando esse momento nosso aqui, que a gente está junto, e todos nós estamos muito felizes por esse momento. Obrigada. Da minha parte, eu fico muito feliz também pelo convite, né? O Aníbal é um amigo de longa data aí, né? De graduação e de mestrado que fizemos juntos. E eu espero que esse livro contribua para vocês aí na formação. Eu imagino que a maioria aqui que participou da live está na graduação ainda. E eu não tive essa oportunidade na minha graduação, e vocês já estão conseguindo ter esse tipo de informação antes. A gente teve que bater bastante cabeça na Jamília até chegar essas informações. E a Jamília, como idealizadora, ela teve geriu esse trabalho nessa obra, para a gente. Uma das premissas é que a gente trouxesse a gestão de projetos na prática, e foi isso que a gente conseguiu trazer aqui para cada capítulo aqui. Os primeiros capítulos são trazendo uma cama, né, para os demais que trazem o trabalho na prática realmente. E são estudos de caso, cases, para que quem vem depois da gente não erre de novo, né? E possam ter ferramentas para trabalhar. Agradeço a todos por nos ouvirem aqui. Então, muito obrigada novamente a vocês, obrigada a todos que assistiram aqui, e uma boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada, Maria. Obrigada, Aníbal. Obrigada, Patrick. Boa noite.